Iracema. José de Alencar nasce em um município vizinho de Fortaleza, Messejana, no dia 1º de maio de 1829. Ele estuda Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1946, e em 1854 trabalha como folhetinista para o Correio Mercantil. Posteriormente, publica o romance 5 Minutos, em 1856, A Viuvinha, em 1857, e O Guarani, em 1857 também. Esse último lhe trouxe grande prestígio. No ano de 59, está à frente da chefia da Secretaria do Ministério da Justiça. Em 1960, começa sua carreira política como deputado estadual no Ceará e depois torna-se ministro da Justiça. Morre de tuberculose no Rio de Janeiro em dezembro de 1877. Resumo do livro. O livro Iracema é publicado em 1865 e representa o processo de colonização no Brasil. Há na obra vários elementos que Alencar adapta à cultura brasileira. Um deles é o uso de vários vocábulos em tupi. O romance é tido em geral como um poema em prosa e refere-se ao nascimento do estado do Ceará. Podemos notar isso no seu subtítulo, Lendas do Ceará. Vale notar que Iracema é um dos 3 livros que representam a trilogia indianista de Alencar. As 3 obras da trilogia são O Birajara, O Guarani e Iracema. Tempo da obra. A obra é iniciada no ano de 1604, quando Martim Soares Moreno fica responsável por regularizar a colonização do território que posteriormente seria o estado do Ceará. O livro conta a história entre Martim e Iracema, ela, índia da tribo Tabajara, e ele, branco europeu colonizador. Os dois se conhecem quando Martim vai caçar e se perde de seus companheiros na mata. Ele caminha sozinho por 3 dias até que se depara com Iracema, que, tomada de surpresa e medo, pela presença inesperada do branco, atira-lhe uma flecha que o machuca no rosto. Ao contrário do que se podia imaginar, ele não reage ao ataque e a moça se aproxima dele, tomada de arrependimento. Os dois selam as pazes e Iracema leva o jovem até sua tribo. Lá, apresenta-o ao pajé Araquém, que também era seu pai. Este, por sua vez, trata muito bem o estrangeiro, ofertando-lhe segurança, farta hospedagem e oferecendo a ele mulheres. Apesar de Iracema levar para Martim várias índias, ele recusa todas elas e abre seu coração para Iracema, falando da paixão que tinha por ela. Iracema gosta também de Martim, mas havia um obstáculo. Segundo a tradição de sua tribo, ela tinha de se manter virgem porque guardava um segredo. O segredo de saber preparar o líquido que era bebido pelo pajé. O segredo de Jurema. O amor entre os dois se mostra como um amor proibido. O ambiente na tribo fica mais carregado com a presença de Irapuã, o chefe guerreiro dos Tabajaras. Este nutre sentimentos por Iracema e percebe que o estrangeiro é um empecilho aos seus planos com a moça. Logo surge um desentendimento entre Irapuã e Martim, e o pajé Andira, irmão de Araquém, pende para o lado do forasteiro. Martim decide então partir e entra na mata em busca do caminho para casa. Iracema o segue e aborda-o perguntando o motivo dele ir embora. A índia questiona se haveria alguém, uma mulher, uma noiva esperando por ele. Martim percebe a mágoa nos olhos de Iracema, pede-lhe desculpas por ter partido e retorna para a aldeia. Iracema pede que Martim espere até a vinda de seu irmão Caubi para guiá-lo na mata. No dia seguinte, ambos vão passear em um bosque conhecido por Iracema, e ela promete a ele que faria com que ele visse a noiva. Ela dá ao branco algumas gotas de um líquido alucinógeno.
Ele pronuncia de forma inconsciente o nome de Iracema e os dois acabam se beijando. Nisso, Irapuã aparece e fala para Iracema sobre o ciúme que sente do contato dela com o branco. Ele promete matar Martim se Iracema continuar com ele. Iracema se assusta. Na manhã seguinte, Martim nota a tristeza de Iracema. Ao conversarem, ela afirma que não poderia se relacionar com ninguém, caso contrário, essa pessoa morreria. O motivo de tal proibição era que ela guardava o segredo de Jurema, e o casal sofria com esse dilema. Guiados por Caubi, Martim e Iracema andam na selva para encontrar o caminho de volta para a Terra do Branco. Em um determinado ponto, o casal tristemente se beija e se despede. Caubi e Martim continuam a caminhada. De repente, são atacados por Irapuã e seus guerreiros. Caubi solta um grito de guerra que chega até a tribo e é escutado por Araquém e por Iracema. A moça sai correndo para encontrar o irmão e Martim e solicita a este que fugisse. O estrangeiro decide enfrentar as ameaças e o chamado para a luta feito por Irapuã. Caubi se interpõe entre os dois e chama Irapuã para a luta. Quando os dois estavam prestes a começar o combate, todos escutam os gritos de guerra dos Pitiguaras, tribo adversária dos Tabajaras. Todos os índios tabajaras vão ao encontro dos adversários, menos Iracema e Martim. O combate entre as tribos não ocorre porque os tabajaras não encontram os pitiguaras. Irapuã acredita que caiu em uma armação para que Martim pudesse fugir e vai em busca do estrangeiro. Ao procurá-lo, o índio guerreiro chega até os aposentos de Araquém, que protege Martim. Araquém provoca um efeito sonoro que representa a voz do deus Tupã quando ele discordava dos acontecimentos. A tática funciona e Irapuã se afasta. Durante a noite, na cabana de Araquém, Iracema escuta um barulho comparado ao que é feito por uma gaivota. Martim também reconhece o som. Era seu amigo Poti. Este era um guerreiro de renomada bravura e valentia. Para evitar um conflito maior entre as tribos, Iracema vai até a mata e conversa com o guerreiro afamado. Ela explica que Martim iria ter com ele em segredo para que não houvesse confronto logo após a mudança da lua, pois seria o período de festas entre os tabajaras. O clima se acirra e Caubi fala para a irmã que os índios da tribo pretendiam matar Martim. O casal se esconde em um esconderijo na cabana de Araquém, que ficava abaixo de uma pedra estrategicamente colocada. Quando Irapuã chega na cabana com seus guerreiros, não encontra ninguém. O ronco, que representa o deus Tupã, soa 2 vezes, mas Irapuã, que estava bêbado, não se amedronta e é levado por seus guerreiros que temiam a fúria do deus. Escondidos na caverna, Iracema e Martim ouvem a voz de Poti, mas não conseguem vê-lo. Poti afirma que veio para buscar Martim e que estava sozinho. O combinado foi sugerido por Iracema. Após a mudança da lua, ocorreria a fuga. De noite, na cabana, Martim não consegue dormir por querer Iracema, mas também por saber que ela era proibida. Ele bebe vinho e dorme. Ele sonha com a Índia e chama-a. Ela vai ao encontro dele. Ele sonha ainda que abraça a Índia. Enquanto Martim pensava que era um sonho, o fato tinha realmente ocorrido. Martim não sabia, mas a proibição de ter a Índia como esposa havia sido quebrada e o deus Tupã não tinha mais sua virgem. No dia seguinte, ela leva Martim até o encontro de Poti. Quando ele pede a ela que retorne à sua tribo, escuta da Índia Tabajara que não poderia fazer isso, pois já era sua esposa. Martim, então, reconhece que seu sonho realmente acontecera de fato. Iracema segue com Martim e ambos passam a noite juntos. Pela manhã, Poti afirma ao casal que os Tabajaras os estão seguindo.
Martim pede a ele para conduzir a Índia e seguir o caminho, pois ele considerava que deveria morrer ali mesmo. Poti nega a solicitação. Quando os índios Tabajaras chegam ao local que estavam os fugitivos, chegam ao mesmo tempo os índios Pitiguaras, sob a liderança de Jacaúna. O confronto é inevitável. Poti enfrenta os Tabajaras e os Pitiguaras vencem o combate. Martim procura e encontra um local afastado para o casal viver até ser aceito pela tribo dos Pitiguaras e usou, nesse momento, o nome de Coatiabo. Nesse período, Iracema já estava grávida e com vontade de rever seus irmãos da tribo Tabajara. Mas o relacionamento entre ambos não estava muito bom. Martim tinha saudades de sua terra e vislumbrava os barcos ao longe. Aos poucos, ele foi se afastando da Índia. Até que um determinado dia, os Pitiguaras convocam Poti para uma guerra contra os Tabajaras, que haviam se associado aos brancos. Coatiabo foi com amigos sem se despedir da esposa. Ambos voltam vitoriosos e, no retorno, a vida do casal, que não era plena, retoma sua alegria. Mas, aos poucos, Martim vai se isolando e se entristecendo novamente. Ele tem saudade de sua terra, mas ele sabe que Iracema voltaria com ele para a civilização. Entretanto, sabe também que isso seria como retirar um pedaço dela. Ela percebe a tristeza dele e questiona se estaria com saudade de uma mulher da cidade. Ele nega, mas ela não acredita e afirma que vai deixá-lo assim que o filho nascer. A criança nasce enquanto Martim ajuda a combater um grupo de soldados brancos que veio apoiar os Tabajaras. O nome dado pela mãe ao bebê é Moacir, que significa filho da dor. No retorno de Martim, Iracema está praticamente sem forças e seu último ato é entregar o filho ao pai e pedir para ser enterrada perto do coqueiro que ela tanto gostava. Ceará é o nome do local em que Iracema foi enterrada. Martim volta para sua terra com seu filho e retorna ao Ceará 4 anos depois. Às vezes, Martim passava pelo local em que tinha vivido tantas alegrias e tinha muito saudade. Análise da obra. Martim e Iracema representam a união entre o branco colonizador e o índio, ou seja, entre os valores europeus, ditos como civilizados, e a cultura indígena, que tem como representação serem naturalmente bons. As obras têm como objeto o mito da fundação da identidade brasileira. A vida de Alencar foi marcada por uma viagem feita ao sertão, e suas impressões da exuberante natureza brasileira são vistas claramente nessa obra. O escritor consegue representar o pensamento selvagem por meio de imagens e de metáforas. As tribos descritas por Alencar amparam-se nos mitos e nas histórias fantásticas para explicar o mundo. Esse recurso muitas vezes leva o livro a aparentar-se a uma poesia. Iracema, ao abandonar a família, o povo, a religião, o Deus dela e, por fim, a própria vida, faz referência clara à submissão do indígena ao colonizador português. Já entendi, já